Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Aulas de Português. Eu sou o professor Bueno. A área de estudo ainda é morfologia. O tema da aula, tipos de substantivo. Já estudamos sobre o substantivo comum, o substantivo próprio, falamos sobre a formação de palavras e agora vamos continuar nos tipos de substantivo, estudando o substantivo simples e o substantivo composto. Inscreva-se no canal, se você gostar do vídeo, curta e deixe seu comentário. E boa aula! Antes de prosseguirmos, vamos lembrar o que são mesmo os substantivos? Substantivos são as palavras que nomeiam seres, nomeiam lugares, qualidades, nomeiam sentimentos, noções. Lembram? Aceitam flexão em gênero, eles podem ser masculino, eles podem ser feminino, em números, singular ou podem estar no plural, e grau, diminutivo, aumentativo, normal. Então, vamos conhecer sobre o substantivo simples e composto? Vamos lá. Vamos conhecer o substantivo simples e o substantivo composto. São classificados de acordo com o número de radicais que apresentam na sua estrutura, ou seja, na formação de uma palavra. O que é mesmo radical, professor? É aquela parte que contém um significado comum a todas as palavras da mesma família. Lembram, por exemplo, o radical de livro, livreiro e livraria, que tem a mesma procedência. Elas se originam aí da palavra primitiva livro, formando palavras derivadas através de sufixos, aí no caso, livreiro e livraria. Mas qual é o radical mesmo? L I V R, não são comuns aí em todas essas palavras da mesma família? Assim como casa, casebre e casarão, olha o radical aí, CAS, sendo repetido em todas as palavras. Então, isso é o radical. E qual vai ser a diferença de um substantivo simples para o composto? A questão de números de radicais. O simples, um radical, o composto, dois ou mais radicais. Tá, então vamos falar primeiramente sobre o substantivo simples. Substantivos simples são aqueles que são formados por apenas um radical, que é o morfema, que define o significado principal da palavra, como acabei de falar para vocês. Nesse caso, simplesmente, o substantivo simples tem apenas um radical, simples assim, tá? Por isso ele já tem esse nome, substantivo simples, porque ele tem apenas um radical. Olha o exemplo aí, couve é um substantivo simples porque tem apenas um radical. Flor, substantivo simples também, porque tem apenas um radical. Mas juntando essas duas palavras, nós formamos couve-flor. Então, juntando com o radical da palavra couve, com o radical da palavra flor, nós temos aí dois radicais. Então, a última palavra é um substantivo composto, que ele é formado pela junção de dois radicais. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre o substantivo simples, que eles podem ser em palavras primitivas, mas também podem ser nas palavras derivadas às palavras primitivas. O importante é que essa palavra precisa possuir apenas um radical para ser chamada de substantivo simples. Exemplo aí, algumas palavras que eu coloquei para vocês. Guarda, onda, verde, embaixo aí água, amor, do outro lado dicionário, enterrar, castelo, barco. Agora eu quero que vocês entendam que quando nós falamos de substantivo simples ou substantivo composto, nós não estamos falando de um tipo de substantivo, como o abstrato, o comum, o próprio. Não, aqui nós estamos mostrando para você que o substantivo ele é formado com essa estrutura. Quando por apenas um radical, ele é simples. Quando com dois ou mais radicais, o substantivo é um substantivo composto. Exemplo, a palavra amor é um substantivo abstrato. Nós estamos falando de algo que tem a ver ligado com sentimento. Lembre que o substantivo dá nome a sentimentos também? Então, a palavra amor é um substantivo abstrato. Nós vamos ver sobre isso ainda, mais sobre esse assunto, sobre os substantivos. Ainda tem mais alguns para a gente estar estudando. Mas eu quero que você perceba que, professor, mas você acabou de falar que a palavra amor é um substantivo simples. Não, a estrutura do substantivo é simples. Por isso ele é chamado de substantivo simples. Aqui, por exemplo, a palavra amor é um substantivo abstrato simples. Assim como também poderia ser um substantivo abstrato composto. Então, o que faz essa diferença de chamarmos de simples
ou de composto são o número de radicais. Então, é para mostrar que o substantivo ele tem essa formação, essa estrutura. Simples, um radical. Composto, dois ou mais radicais. Agora vamos conhecer sobre o substantivo composto, um pouco mais sobre ele. Já disse que são os números de radicais que vão determinar se ele é um substantivo simples ou composto. No caso do composto, dois ou mais radicais. A maior parte do substantivo composto são escritos com hífen, para separar os dois radicais da palavra. Exemplo, quinta-feira. Mas também podem ser escritos sem o hífen. Prestem bastante atenção nisso. Olhe a palavra paraquedas. Professor, mas paraquedas não é uma palavra só? Não, aí é um substantivo composto. Por quê? Porque nós temos a junção de duas palavras, a palavra para e a palavra queda. Então, formou a palavra paraquedas. Vamos ver nos exemplos abaixo, vai ficar mais claro isso. Arco-íris com hífen, cachorro-quente com hífen. Ah, tá, tem dois radicais, separado ali pelo hífen, ficou fácil, né? Duas palavras, opa, dois radicais, então substantivo composto. Mas aí quando a gente observa as palavras da direita, você vai ver que elas são uma só, porém é uma junção composta de vai e vem. São duas palavras, vai e vem. Girassol, duas palavras. Gira, sol, é formação com dois radicais. Pontapé, duas também. Ponta mais pé. Então tem dois radicais aí. Aguardente, a mesma coisa. Dois radicais. Água mais dente. Passatempo, dois radicais também. Passa mais tempo. Manda chuva, também. Manda mais chuva. Dois radicais. Então, nós estamos diante de um substantivo composto e não de um substantivo simples, tá? Prestem bastante atenção nisso, fiquem atentos na hora de responder uma questão em alguma prova ou mesmo para que você consiga absorver o conteúdo de forma mais adequada, tá bom? A formação dos substantivos compostos também precisa ser bem observada. Os substantivos compostos são formados a partir dos substantivos simples. Substantivos simples que vão gerar os substantivos compostos, através da composição por justaposição ou por aglutinação. Nós já estudamos sobre isso, mas vamos relembrar o que é justaposição, o que é aglutinação? Tá fácil. Substantivos compostos formados por justaposição. Na composição por justaposição, ocorre a junção de dois ou mais radicais, sem que haja alteração desses elementos formadores. Ou seja, a palavra que vai juntar com a outra não vai perder letra, não vai perder fonema. Esse é um processo de justaposição. Nós já estudamos no processo de composição na formação de palavras, por justaposição e por aglutinação. Mas vamos relembrar? Amor perfeito é a soma da palavra amor mais a palavra perfeito. Nós temos outra palavra, amor perfeito. Observaram que nem a palavra amor, nem a palavra perfeito perdeu nenhuma letra? Opa, então estamos diante de um processo de justaposição. Olha outro exemplo aí, beija mais flor, guarda mais chuva. As palavras permanecem iguais, sem perder letras, nem fonemas. Então nós estamos diante de uma formação de substantivo composto por justaposição. Os substantivos compostos também são formados por aglutinação. Aqui nesse caso, na composição das palavras por aglutinação, nós já estudamos sobre isso, aqui sim vai haver perda de letras e de fonemas. Olha um exemplo, ao contrário da justaposição, que quando as palavras se juntam não há perda de letra nem de fonema. Aqui na aglutinação vai haver sim. Embora, por exemplo, em mais boa mais hora, houve perda de letras aí, não houve? Então, planalto, plano mais alto, engoliu letra aí. Então, estamos diante de um processo de composição de um substantivo composto através do processo de aglutinação. Vinagre, vinho mais acre. Aí, no caso, eu já expliquei para vocês que o acre é aquele sabor ácido e o C vai trocar pelo G. Agridoce também segue o mesmo sentido. Mas observem que as palavras, todo pernalta, a última aí,
perna mais alta, vai ter a supressão de alguma letra e perda de fonema. Então, nós estamos diante de um processo de um substantivo composto formado por aglutinação. Então, revisando a aula de hoje, nós vimos que quando nós estamos diante de um radical, nós temos um substantivo simples. Se nós estamos diante de dois radicais em uma palavra, nós estamos diante de um substantivo composto. As frases com substantivos compostos, por exemplo, o beija-flor bate as asas mais de 80 vezes por segundo. Olha que eu separei esse exemplo aí para te falar mais sobre isso. O corre-corre constante das grandes cidades é exaustivo. Professor, mas corre-corre aí é uma palavra só. Não é a mesma palavra? Não, mas não é uma palavra só. São duas palavras, separadas com hífen ainda. Mas são dois radicais. A soma de dois radicais não é um substantivo composto? Mesmo que essas palavras sejam iguais. Corre, corre. Mas são dois radicais. São dois radicais. Então, essa estrutura, nós estamos diante de uma estrutura composta. Se tem um simples. Conseguiram entender bem essa situação? Então, fiquem atentos, pessoal. Para quem acompanhou a aula aí até o final, muito obrigado. Fiquem atentos aos próximos vídeos, às próximas aulas, tá? Se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário. Eu leio todos os comentários. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar embaixo do vídeo mesmo, tá? Revise o conteúdo e eu estou aqui para te ajudar no que for preciso, tá bom? Faça suas perguntas, dê suas sugestões que o professor vai avaliar com muito carinho e está replicando esse conteúdo para vocês estudarem. Um abraço do professor Bueno e até a próxima aula!